Olá a todos, o meu nome é Sávio Lucas e o vídeo que vocês irão assistir a seguir terá como foco a função administrativa da direção. A direção ela é responsável por orientar diversos membros do mesmo grupo a um propósito em comum. É considerado uma das funções administrativas mais complicadas de se realizar, uma vez que a ferramenta de trabalho que você tem são o ser humano. Você vai trabalhar com conflitos, com personalidades distintas, diversos modos de trabalho, e entre outros problemas que podem ocasionar da direção. Puxando um viés histórico, é visível que a direção que nós temos hoje em dia difere do princípio da administração, uma vez que a gente passou por diversas alterações, como o homem econômico, em que o homem ele visava o trabalho pelo salário, já o homem social ele ia ao trabalho pelos amigos, pelas pessoas, pelo social dele, e a gente passou por um momento muito importante para a direção hoje em dia, que foi a contribuição que a escola comportamental deu para a direção através do Douglas McGregor, que foi um dos primeiros a fazer a teoria do homem complexo. Na teoria, ele visava muito a natureza humana, dividindo-se em duas, né? A teoria X e a teoria Y. Na teoria X, nós tínhamos homens que não gostavam de trabalhar, que evitavam responsabilidades a todo custo, e isso resultava em um administrador mais rígido, um administrador mais autocrático. Já na teoria Y, nós tínhamos os trabalhadores que se satisfaziam com o trabalho, então eles eram mais iniciativos e eles eram mais dinâmicos e criativos. Logo, o seu administrador ele geralmente era mais participativo e proporcionava mais desafios ao grupo. A teoria criada por Gregor não foi bem aceita por muitas pessoas acreditarem que o homem era mais complexo do que aquelas duas teorias tratavam. Logo, apesar de ter sido uma base muito importante para hoje em dia, ela foi negada e nunca foi feita uma eficácia de que uma teoria seria melhor do que a outra, né? Uma forma de trabalho seria melhor do que o outro. Também é importante falar que a direção ela tem alguns aspectos bastante importantes, dentre eles a orientação, a comunicação, a motivação e a liderança dos trabalhadores. Essas duas últimas, a motivação e a liderança, veremos um pouco mais à frente, pois elas são muito importantes hoje em dia para a direção. Também é dito que a gente tem agora comportamento organizacional, que constitui uma área de conhecimento, onde nela a gente aprende, através da multidisciplinariedade, a analisar o comportamento humano, através de psicologia, sociologia, economia, dentre diversas outras áreas. Olá, meu nome é Marcos e eu vou falar sobre base do comportamento individual nas organizações. Os administradores precisam entender o comportamento dos trabalhadores para que possam aumentar a produtividade, evitar a falta de motivação e reduzir a rotatividade. Para isso, existem 4 dimensões, que são as atitudes, a personalidade, a percepção e a aprendizagem. Juntos, eles representam os principais fundamentos do comportamento individual e que precisam ser compreendidos. As atitudes são avaliações favoráveis ou não dos indivíduos com relação a objetos, pessoas, eventos ou situações. Podemos dividir as atitudes em 3 componentes, que é cognitivo, que se refere a crenças, opiniões e informações, o afetivo, que corresponde a emoções e sentimentos, e o componente comportamental, que é relativo à intenção comportamental. Além disso, existem outros 3 atitudes que impactam no desempenho do trabalhador, que são a satisfação no trabalho, o envolvimento no trabalho e o comprometimento organizacional. A segunda dimensão é a personalidade, que se refere a um conjunto de características que refletem o comportamento individual. Um modelo de definição de personalidade muito conhecido é o modelo dos 5 fatores, que também é conhecido como Big Five. Ele descreve a personalidade humana com base em 5 dimensões, que são a extroversão, que descreve até que ponto a pessoa é sociável, comunicativa e se sente confortável nas relações interpessoais. A agradabilidade, que descreve quão tolerante, compreensiva, boa índole uma pessoa pode ser. O senso de responsabilidade, que descreve até que ponto a pessoa é responsável, organizada, de confiança, entre outros. A estabilidade emocional, que descreve quão calma, entusiasta, segura, nervosa e insegura essa pessoa é. E, por último, a abertura a novas experiências, que descreve quão imaginativa, curiosa, aberta intelectualmente uma pessoa pode ser. Os testes baseados nesse modelo tentam adequar a personalidade do candidato ao cargo. Outro modelo mais recente é a inteligência emocional, que é a habilidade de identificar, compreender, regular suas emoções e dos outros que convivem com você. Segundo as pesquisas, isso influencia de forma positiva no desempenho do trabalho.
compreender a personalidade do candidato é importante, pois dessa forma ajuda o administrador no processo seletivo e no ajuste de cargos. A terceira dimensão é a percepção, que pode ser definida como um processo físico e psicológico por meio do qual as pessoas organizam e interpretam suas impressões sensoriais e lhe atribuem um significado. Por exemplo, a pessoa recebe o estímulo, observa, interpreta e reage de acordo com a sua interpretação. Cada pessoa percebe o mesmo objeto ou fenômeno de uma maneira diferente. Com o excesso de informações que os administradores recebem, é impossível processar tudo que se observa. Sua percepção foca em algumas características e ignora outras, o que pode causar algumas distorções. A percepção seletiva é a primeira delas, que acontece quando a pessoa interpreta o que vê de acordo com seus próprios interesses, experiências e atitudes. Outra distorção é a projeção, que é quando você se projeta no outro, ou seja, você reconhece os sentimentos ou características no outro. Aí tem o efeito de halo, que é uma tendência que a pessoa tem de formar uma opinião sobre outra pessoa, de acordo com apenas uma característica dessa pessoa. E por último tem o estereótipo, que é o julgamento do outro de acordo com o grupo que ele pertence. Em resumo, a percepção é mais relevante do que a realidade em si, uma vez que são as percepções que determinam as reações e comportamentos. A última dimensão é conhecida como aprendizagem. A aprendizagem consiste em desenvolver competências, habilidades, conhecimentos, comportamento ou valores a partir de estudo, experiência, formação e observação. Existem duas teorias que explicam o processo de aprendizagem individual. A primeira é a teoria do condicionamento operante, que diz que as pessoas aprendem a se comportar para conseguir algo que desejam ou para evitar alguma punição ou simplesmente porque não traz satisfação. Já a teoria da aprendizagem social diz que os indivíduos aprendem de acordo com as suas próprias experiências e ao observar o que acontece com o outro. Essas teorias de aprendizagem mencionadas são utilizadas pelos gerentes com o fim de moldar os comportamentos de seus funcionários, buscando privilegiar os objetivos da organização. Dando continuidade agora falando sobre a base do comportamento em grupo nas organizações, a gente tem aqui dois principais grupos, que são os grupos formais e são os grupos informais. Quando falamos sobre grupos formais, são grupos formados para tarefas específicas. São grupos como comitês, como conselhos que visam um problema específico, por exemplo, problemas do dia a dia ou problemas em alguma área daquela organização. Então esse grupo ele é formado. E tem o grupo informal. O grupo informal ele não é explícito e ele é formado muito por afinidade, por amizade, por interesse. Então ele não tem essa função específica que tem, por exemplo, no grupo formal. E por isso que ele é chamado de grupo informal. Também é importante salientar que o comportamento em grupo ele possui 4 principais fundamentos, que são eles o papel, a norma, a coesão e o status. O papel ele é a função que cada membro deverá ter dentro daquele grupo, cada um com a parte específica que deverá realizar. As normas ela vêm como um comportamento que ele é preferível de todos os membros possuem, como por exemplo a política de boa vizinhança, em que eles não vão discutir, eles não vão brigar e coisas do tipo, isso entra em normas. E a gente tem o status, né, que é meio que a hierarquia dentro do grupo, né, qual status social você pertence, se ele é mais em cima, se ele é mais embaixo, é basicamente uma hierarquia. E a gente tem, por fim, a coesão, que consiste em todo o grupo ele estar sintonizado na mesma página e agindo e compartilhando todas as informações desse mesmo trabalho, para que haja, né, justamente essa coesão dentro dele. Olá, meu nome é Vinícius e eu vou falar a respeito um pouco da motivação dos colaboradores de uma organização. Uma organização é um grupo de pessoas com objetivos estruturais parecidos, porém os objetivos pessoais divergem um pouco e cabe ao administrador fazer essa ligação das metas da organização com os objetivos pessoais e os objetivos estruturais. Fazer esse alinhamento. E eu vou falar um pouco sobre 2 teorias de motivação. A primeira é da Escola Clássica de Administração, mais ligada à pessoa de Taylor. Taylor já traz uma visão do homem econômico, ou seja, ele diz que a maior motivação
do homem é a questão financeira, o salário. Então ele diz que uma motivação seria que o administrador traçasse metas, planos e objetivos, né? Ou seja, o administrador é a autoridade e desse produtividade àqueles colaboradores. Quanto mais eles produzissem, aumentaria o salário. Essa seria a melhor motivação. Aí depois já vem a escola de relações humanas. Ela já traz uma visão mais humanizada do homem, ou seja, ela já junta o homem econômico com o homem social, trazendo uma visão do homem complexo. E ela traz 3 perspectivas em relação à motivação. A primeira perspectiva é acerca do conteúdo da motivação, ou seja, ela busca entender as necessidades internas do homem. Ela traz também a perspectiva acerca do processo de motivação, esse processo de seleções de ações comportamentais. Tem também a perspectiva de reforço acerca da motivação, ou seja, ela analisa a relação comportamento e consequências para aprender o comportamento desejado que ela quer. Eu vou trazer também 4 teorias a respeito do conteúdo da motivação. Tem a teoria da hierarquia de necessidade, que é o psicólogo Abraham Maslow que traz, e ele, nessa teoria, ele cria uma pirâmide. Essa pirâmide tem 5 níveis e a base dela são as necessidades fisiológicas. Depois vem a segurança e a estabilidade, as necessidades sociais, as necessidades de estima e a autorrealização. Ele diz que um nível só pode ser atingido quando o outro tiver 100% completo. E depois vem a teoria de Clayton Alderfer, a teoria ERC. Nessa teoria ele já diz que um nível pode ser atingido sem o outro estar 100% completo. Ele traz as necessidades existenciais, que são aquelas necessidades do bem-estar físico. Essa é como se fosse a base da pirâmide lá de Abraham Maslow. Ele traz as necessidades relacionais, que são aquelas necessidades de relações interpessoais satisfatórias. E traz também a necessidade de crescimento, ou seja, o desenvolvimento, o crescimento pessoal e a melhoria das competências e o potencial individual de cada um. Também tem Frederick Heisenberg com a teoria dos 2 fatores. Ele traz 2 tipos de fatores, os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Os fatores higiênicos, ele diz que se você não estiver com eles, você não tem como ser motivado. Os fatores higiênicos são salário, segurança, relações interpessoais e condições de trabalho. Se esses fatores não estiverem satisfeitos, você não tem como ser motivado. Você estando com eles satisfeito, aí vem os fatores motivacionais, aqueles que vão lhe motivar. Ou seja, a relação pessoal, o reconhecimento, o progresso e a responsabilidade. Também tem David McClelland com a teoria das 3 necessidades, ou seja, a necessidade de realização, que é aquela necessidade do desejo de alcançar metas, de bater metas e você completar tarefas difíceis. E ele traz também a necessidade de poder, que é quando você quer ter aquela autoridade, a influência e o poder sobre os demais. E ele traz também a necessidade de afiliação, que é aquela necessidade que você tem de se associar a um grupo de amigos, de ter um relacionamento interno da organização. Boa noite, turma. Me chamo Douglas, sou do grupo 9. Vou falar um pouco sobre as teorias do processo de motivação. E essas teorias, elas buscam o como da motivação. Então, elas buscam entender como as pessoas decidem, como as pessoas agem dentro desse processo de motivação. E as 3 mais representativas, que eu vou falar um pouco, são a da equidade, da
expectativa e sobre a teoria dos objetivos alcançados. Começando pela teoria da expectativa, ela trata muito sobre como as ações de uma pessoa vão ter tração dentro da empresa desse resultado e como esse resultado afeta individualmente essa pessoa. Então, se trata muito de como a empresa vai conseguir trazer as metas e objetivos individuais das pessoas e atrelar isso às metas da organização para que isso funcione de forma coesa. Falando um pouco sobre a segunda teoria, a teoria da equidade defende muito que a motivação está como no aspecto de como os funcionários sentem a sensação de equidade dentro do trabalho, de justiça, no sentido de como elas são tratadas dentro desse ambiente, quando elas recebem uma recompensa, se é a mesma coisa em relação se comparando aos colegas de trabalho, trata muito sobre insumo e recompensa que esses funcionários recebem e puxa essa motivação dentro deles no ambiente de trabalho. A última dessas três teorias que se baseiam nos processos da motivação é a teoria dos objetivos alcançados. Ela parte do princípio que os indivíduos são pensantes e têm suas próprias motivações e buscam alcançar objetivos. E esses objetivos têm que ser desafiadores, interessantes, e os funcionários têm que sentir que, para que a motivação exista, que as habilidades que eles possuem vão ser capazes e vão auxiliar a alcançar esses objetivos. E isso pode ser tanto para estabelecimentos de metas individuais quanto do grupo. Partindo para um ponto interessante da discussão sobre essas teorias, que é até a crítica que elas recebem dessas três teorias, é a sua dificuldade de aplicabilidade, porque dentro das empresas do dia a dia de trabalho, essas teorias consideram cada indivíduo como muito individual e com suas próprias perspectivas e objetivos. E isso dentro do dia a dia do administrador se torna muito difícil aplicar todos esses objetivos individuais e conectar com as metas organizacionais e fazer tudo isso funcionar. Outro ponto que eu queria trazer para a discussão também e falar um pouco sobre a teoria do reforço, que tem como objetivo entender, na verdade, como comportamentos anteriores influenciam nas ações futuras dos funcionários dentro da empresa. E mudar também, tentar mudar através de estímulos esses comportamentos para direcionar os resultados da empresa. Isso seja com aprendizagem cíclica, que pode ser através de um reforço positivo, quando um funcionário ganhar um bônus, por exemplo, por atingir uma meta, que era um pedido da empresa, ou quando o funcionário, por exemplo, chega atrasado, e também se utiliza por meio de punições, que podem ser um aviso ou uma suspensão, dependendo da gravidade da situação. Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Natália e, dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou falar sobre a liderança. Então, o que é a liderança? A liderança nada mais é que o poder de influenciar pessoas, organizações em geral, né? A gente só pode ter liderança sobre pessoas, infelizmente não podemos liderar as máquinas, né? Então, a capacidade de guiar e motivar as pessoas. A gente vai dirigir elas, vai dar um objetivo para elas e fazer com que elas trabalhem nesse segmento. E esse é o papel de um líder. Para se tornar um líder, né, não necessariamente você precisa ser um chefe, porque para ser um líder vai além de todas essas formalidades. Então, para se entender como alguém se torna um líder, o que essa pessoa precisa ter para ser um líder, né? Passaram a ter pesquisas e estudos para entender
Uma delas falava sobre a perspectiva comportamental da liderança, que queria dizer que algumas pessoas já nasciam com líderes, né? Com características como autoconfiança, determinação, iniciativa, inteligência, facilidade com gestão de pessoas. Mas não necessariamente a gente percebeu que algumas pessoas, elas tinham essas características, mas elas não eram líderes. Né? Então, não necessariamente alguém seja líder desde que nasceu. E por mais que tenha essas características podem ser ensinadas para outras pessoas. Só basta querer ser de interesse dessas pessoas. Então, temos 3 estilos de liderança. O estilo autocrático, o estilo democrático e o estilo laissez-faire. No autocrático, a centralização da autoridade cai sobre o líder. Apenas o líder vai tratar daquela questão, vai tomar a decisão certa para resolver aquele problema, sem a participação dos funcionários. Já no estilo democrático, como temos também no governo da gente, né, a democracia, temos a participação dos funcionários. O funcionário vai poder falar, dar a sua opinião, dar ideias, né? Então, dentro desse estilo democrático, a gente tem 2 vertentes, né? O consultivo e o participativo. No consultivo, a gente vai chegar aos funcionários, vai escutar as opiniões dele, vai saber o que eles acham melhor, mas a decisão ainda assim vai ser do líder, levando em consideração tudo o que foi falado pelos funcionários. Já no participativo, além de escutar as considerações dos seus funcionários, a decisão vai ser tomada em equipe. Todos vão poder decidir juntos o que é melhor para a organização, para chegar num consenso e ter um resultado bacana. Já no estilo laissez-faire, os funcionários têm total liberdade de como vão trabalhar, de qual decisão eles vão tomar, de como eles vão agir, né? E nos estudos feitos, esse estilo laissez-faire está dito que é o pior de todos, porque ter um líder, a liderança é de extrema importância numa organização para que essa tenha sucesso. Então, essa é um pouco da importância da liderança. Boa noite, me chamo Maria e vou dar continuidade falando sobre liderança contingencial. A liderança contingencial é a crença de que não há um estilo de liderança que seja melhor do que os restantes. Tudo depende da situação. Esse estilo de comando gira em torno das pessoas e do ambiente de trabalho, valorizando os indivíduos e as emoções mais do que suas tarefas ou objetivos. E o principal problema que a teoria da liderança contingencial procura resolver é descobrir qual estilo ajusta-se a qual situação e como. Teoria de contingência de Fiedler. Ele entende que as situações que os líderes enfrentam devem ser avaliadas em 3 características de grau de favorabilidade. Primeiro, relação entre o líder e subordinados. Se o sentimento dos liderados for positivo, a situação é favorável, e se não, desfavorável. O segundo é o grau de estruturação da tarefa. Se as tarefas são bem definidas e organizadas, favorecem o líder. E o terceiro é o poder da posição. Se a posição do líder indicar autoridade, ele terá a situação favorável também. Fiedler e outros pesquisadores, por meio de questionários que medem o estilo do líder, chegaram às seguintes conclusões. A liderança orientada para a tarefa é eficaz em situações muito favoráveis ou muito desfavoráveis para o líder. A liderança orientada para as pessoas é eficaz nas situações intermediárias. Uma ideia de Fiedler que foi decisiva no desenvolvimento subsequente dos estudos foi a de que o líder deve flexibilizar o seu comportamento a fim de ajustá-lo à situação. A teoria situacional de Russell e Blanchard se apoia no relacionamento entre a maturidade dos subordinados e o comportamento do líder em relação ao relacionamento e à tarefa. E de acordo com os autores, os empregados variam muito em seu nível de maturidade, habilidade de fazer seu trabalho de forma independente.
Essa teoria ela divide-se em 4 estilos de liderança. A direção, persuasão, participação e delegação. Na direção, os empregados são incapazes e indispostos a trabalhar. É o estilo focado mais nas tarefas. Já a persuasão, o empregado já tem um nível de prontidão moderado, tem um pouco de experiência ou segurança no que faz. E a participação, o empregado já tem mais habilidades e o papel do líder seria o de ajudá-lo, guiá-lo em seu trabalho. E o 4º estilo é a delegação. Os empregados já têm um alto nível de habilidade, de segurança e de iniciativa. Próxima teoria é a teoria caminho-meta. Basicamente, ela afirma que os líderes devem ser flexíveis e, portanto, devem moldar o tipo de liderança à situação, envolvendo fatores contingenciais, ambientais e fatores contingenciais do subordinado. Diz que o líder tem a responsabilidade de aumentar a motivação dos funcionários, mostrando os comportamentos necessários para o alcance das metas e as recompensas disponíveis no caso de sucesso. O trabalho do líder deve ser mostrar quais são as recompensas disponíveis, além de equalizar as recompensas com reais necessidades dos empregados. Visão contemporânea da liderança. As teorias clássicas permitem avançar no entendimento dessa importante dimensão da administração que é a liderança. Esses novos desenvolvimentos incluem os substitutos de liderança, a teoria da liderança transformacional e a teoria da liderança carismática. Eu irei falar um pouco de cada uma para a conclusão do nosso tema. Substitutos de liderança. São atributos que podem substituir a necessidade de liderança ou que impossibilitam que o comportamento do líder faça qualquer diferença para seus subordinados. Teoria da liderança transacional e transformacional. A transacional é aquela onde existe uma relação de troca entre o líder e o subordinado. Seu nome já vem exatamente desta troca, de transação. O líder define as metas que devem ser alcançadas e promete prêmios caso os objetivos sejam atingidos. Já a transformacional, o líder é um inspirador de seus seguidores, não se apoia somente nas recompensas materiais para motivar seus liderados, mas usa também outros aspectos, como a visão, os valores compartilhados para que seus subordinados se superem. E por último, a teoria da liderança carismática. Ela está centrada na noção de que certos líderes podem, pelo poder de seu carisma, motivar as pessoas a atingir seus objetivos. Eles formariam grupos coesos e voltados para esses objetivos com um alto grau de confiança no líder.